Lumos! Olá, bruxos, bruxas e trouxas! Eu sou a Lari Filomena e esse aqui é o canal do Refúgio Tribruxo. E hoje eu vou trazer para vocês 10 curiosidades sobre o Refúgio Tribruxo. Bom, vamos à curiosidade número 1 então, que é que o Refúgio Tribruxo foi a primeira hospedagem temática do Brasil. O Refúgio Tribruxo ele foi inaugurado em 2019, com um nome diferente que era a Casa da Bruxa Filomena. Em 2019, não se falava em hospedagens temáticas, nem pelo mundo, quanto menos aqui no Brasil. A ideia surgiu em 2018 e eu passei o ano inteiro de 2019 executando essa ideia, montando aqui a casa para poder inaugurar. E foi inaugurado no Halloween de 2019. Daqui a pouco já vão fazer 7 anos dessa inauguração, o que é muito louco. Mas enfim, quando a ideia surgiu, que surgiu em um curso de empreendedorismo criativo, e quando eu divulguei a ideia com todos vocês, está tudo documentado neste canal, há uns anos atrás. Então a ideia surgiu durante esse curso, em uma reunião de ideias do grupo que fazia essas aulas comigo, que inclusive era um grupo incrível, um professor incrível também. Mas quando essa ideia surgiu, claro que daí eu fui pesquisar na internet se já tinha algo parecido, e na época só tinha um Airbnb no Reino Unido, que era mais ou menos temático de Harry Potter, numa vibe de casa comunal da Grifinória, Mas não chegava a ser um Airbnb temático, inspirado em Harry Potter. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, existe um, e é muito legal, assim, não se compara, modéstia à parte, ao que eu tenho aqui hoje, com mais de 800 itens. E desde que surgiu a ideia até lançar, inaugurar o Airbnb no Halloween de 2019, também surgiu mais um nos Estados Unidos, em Orlando, que era incrível, deve existir até hoje, aqueles casarões imensos de Orlando que recebem famílias, sei lá, de 15 pessoas, com 500 quartos, e ficou muito legal deles também, mas também bem diferente do daqui, porque lá eles faziam de uma forma mais assim, as paredes com pinturas, camas em formatos, tipo tinha o dragão de Gringotts na cabeceira da cama, mas não tinha itens, o que eu acho até que é uma ideia melhor, sinceramente, porque acaba tendo menos chance de dar algum problema. Então, quando o Refúgio Tribruxo foi lançado, esse aí também tinha sido recém-lançado. Significa que provavelmente eu sou o terceiro do mundo e o primeiro da América Latina e o primeiro do Brasil. E também, obviamente, o primeiro temático inspirado em Harry Potter do Brasil, Hoje em dia a gente já vê de outras temáticas. Tem de Senhor dos Anéis, tem de Friends, ambos são muito lindos. No Paraguai tem até do Shrek, que é incrível. Começou essa onda de coisas temáticas que eu particularmente amo. Eu acho que é incrivelmente mais divertido uma coisa temática do que uma coisa normal. Mesmo que seja uma temática que eu nem curta tanto, mas é muito mais legal. E essa coisa do temático é muito comum lá em Orlando, na Disney. E a gente, quando volta de lá, chega aqui e não tem nada temático, não tem nada legal e sente muita falta. Então, com certeza, eu ter sido uma pessoa que tinha voltado de Orlando recentemente, que ama muito aquele lugar e toda aquela vibe mágica daquela cidade, com certeza afetou muito para eu querer transformar essa ideia em realidade. Mas aí vamos para a segunda curiosidade, que é: eu comecei esse projeto sem nenhum tostão furado. Eu lembro que logo no início eu recebi algumas entrevistas e perguntaram quanto que eu investi. E eu, na maior ingenuidade do mundo, não sabia responder essa pergunta, sabe? Porque eu não tinha, a princípio, nenhum dinheiro guardado para poder investir nisso. Surgiu a ideia nesse curso que não era o que eu estava pensando fazer, Quando eu entrei no curso, eu queria dar uma reformulada nesse canal aqui, como era antigamente, Surgiu essa ideia e eu dei a louca e quis muito fazer desesperadamente. Só que eu era uma CLT que gastava o meu salário em bugigangas das coisas que eu gosto, Funko Pops, etc, e viagens. Então, realmente não tinha nada guardado. Pelo contrário, eu tava sempre me endividando, E o que eu fiz para transformar isso em realidade, nem eu mesma sei explicar muito bem. Então, quando me surgiu essa pergunta do investimento, quanto que eu tinha gasto nisso tudo, eu dei uma congelada, porque além de eu ter feito tudo com muita irresponsabilidade financeira, eu fiz com muita imaturidade também, porque eu realmente era uma pessoa jovem que nunca tinha tido experiência com nada parecido, e fiz muito enjambradamente. Então, 90% do que tem aqui de imóveis foram doações, ou garimpos em OLX e brechós, coisas da vida, coisas que tinha lá em casa mesmo que eu trouxe. Tanto que quando a Casa da Bruxa Filomena foi inaugurada, era infinitamente mais simples do que é hoje. E assim, eu tenho doação de basicamente todas as pessoas que são bem próximas de mim, Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, das minhas amigas, minhas tias,
é doação de todo mundo. Eu aceitava o que eu achava que tinha potencial pra, de repente, com uma pinturinha, entrar, assim, num estilo mais Hogwarts, ou pelo menos algo do universo de Harry Potter, como a Toca, por exemplo. Então, como que eu consegui fazer isso? Primeiro, com doações. Segunda, com muita irresponsabilidade financeira, porque eu me atolei em dívidas, fui pedindo empréstimo e tentando resolver. E terceiro, porque eu estava trabalhando simultaneamente e dedicando 90% do meu salário para este Airbnb, né? 10% eu fazia o que era absolutamente obrigatório. Minha mãe me ajudou ali naqueles momentos também para não ter que colaborar muito em casa. Todas as coisas supérfluas que eu comprava eu deixei de comprar, viagem eu deixei de viajar e consegui montar isso aqui com muito esforço, muita loucura e muita sem noçãozice. Mas aqui está. E aí vamos para a curiosidade número 3, que é que esse lugar, o Refúgio Tribruxo, ele nunca teria existido se não fosse por culpa deste canal aqui, onde vos falo. Porque aquela história de efeito borboleta, assim, tudo na nossa vida é um resultado de muitas coisas que aconteceram. Então eu posso dizer que o canal Fora da Caixa, que era o canal que eu comecei lá em 2015, que ainda é o mesmo desse aqui, só que com outro nome, ele foi absolutamente essencial para a abertura do Refúgio Tribruxo, da Casa da Bruxa Filomena, lá em 2019. Primeiro porque muitas conexões foram feitas nesse ambiente. Eu conheci muitos amigos, conheci marcas e também criei parte do meu público aqui. Então, se eu tivesse começado o Refúgio Tribruxo tendo uma casa linda de Harry Potter, mas sem esse público que eu tinha aqui, provavelmente já não teria dado certo. Porque eu tive muito apoio de vocês e vários de vocês também se tornaram meus hóspedes. Além disso, muitos dos objetos que tem aqui foram ou recebidos de marcas na época do canal. Eu fazia vários unboxings e vários vídeos de recebidos, sempre tinha coisa muito legal para mostrar para vocês que marcas me mandavam. Ou coisas que eu também comprava com o intuito de mostrar no canal, como por exemplo os reviews de livros que eu fazia na época, né, os livros de Harry Potter que eu mostrava página por página para vocês. Claro que eu ia querer comprar esses livros igual, mas como também já era conteúdo pro canal, eu unia esse útil ao agradável e comprava os livros assim com uma desculpa melhor para isso. E também, por último, porque aqui é a casa dos DIYs todos que eu fiz de Harry Potter no canal antigamente. Então, uma das coisas que eu trazia por aqui eram esses DIYs. Depois eu continuei trazendo mais DIYs com os tutoriais mágicos da Bruxa Filomena. E se não fosse esse tanto de item que eu fiz, a casa com certeza estaria mais vazia. Primeiro porque tem esses itens de fato que preenchem. E o fato de eu ter começado a fazer DIYs na época me deu coragem para seguir fazendo DIYs. Senão talvez eu achasse que não era capaz, enfim, e nem ia tentar arriscar. O que vai levar a gente para a quarta curiosidade, que é: este Airbnb é praticamente um museu. É uma hospedagem, sim, mas além de ter sido a primeira hospedagem temática do Brasil, com certeza é o primeiro Airbnb que o anfitrião fez questão de colocar mais objetos. Porque assim, o Airbnb tem dois tipos de anfitriões, digamos assim, né? Que são as pessoas que alugam a sua casa do jeito que ela é. Essa aqui é minha casa e eu quero abrir para receber pessoas para ganhar um dinheirinho extra. E tem outro grupo que é: eu vou montar um Airbnb para receber um dinheirinho extra. Não é onde eu moro e então precisa ser pensado da forma que seja mais fácil possível e que gere menos problemas possíveis. E a gente sabe que quanto mais objetos, mais problemas podem acontecer, porque as pessoas podem roubar, podem derrubar, quebrar, vão colocar fora do lugar e a pessoa vai ter que organizar tudo de novo, ou, na melhor das hipóteses, a pessoa vai ter que tirar pó de muitas coisas e vai dar mais trabalho na limpeza. E mais chance de dar problemas na limpeza também, de vir um hóspede e dizer: tava com pó, porque tem muitas coisas. Então eu acho que eu fui a primeira pessoa do Brasil, no mínimo, que teve a ideia de fazer uma coisa trolhada de itens. Porque isso é um pouco de loucura, eu sei. Mas eu segui na minha ideia, fui firme e deu certo. Chegando à conclusão de que, mais do que um Airbnb, a gente é quase um museu, porque tem mais de 800 itens de Harry Potter nesta casa. Só aqui atrás de vocês, se vocês forem contar, ó, tem abajur, tem uma pilha de livros, tem o chapéu seletor, tem duas cabeças encolhidas, tem mais livros em cima, caixinha de música, pomo de ouro, mais coisa pra cima ainda, sabe? Então é realmente muita coisa. Todo canto dessa casa tem itens, tem detalhes, e se não bastasse isso, tem coisas escondidas nas gavetas, que eu mostrei num vídeo anterior aqui pra quem quiser ver, dá uma procurada ali. É realmente muita coisa, obviamente dá mais trabalho pra limpar, pode dar mais problema, né? Acontece de quebrar coisas, enfim. Mas é um risco que eu resolvi ter. E valeu muito a pena. Pelo menos assim, pra minha ideia, pro que eu queria
na minha vida, né, no meu trabalho, enfim. O que vai nos levar à curiosidade número 5, que é: nunca tivemos nada roubado neste lugar. O que era um dos meus maiores receios quando eu inaugurei esse Airbnb era que roubassem os meus itens. Porque assim, quebrar a gente sabe que é uma coisa inevitável. Eu mesma, às vezes, quebro minhas coisas, infelizmente, né? Mas, felizmente, eu também tenho esses dotes manuais que me fazem ter esse poder de recuperar alguns desses objetos quebrados. Dificilmente eu tenho uma perda total. E às vezes acontece, né? As pessoas derrubam, especialmente quando vem criança, tem mais risco, né? E pra isso, não tenho o que fazer. Eu só peço para as pessoas tomarem cuidado e aviso que caso seja quebrado algo, elas vão ter que pagar. Assim como, se desaparecer alguma coisa, elas também teriam que pagar. Mas assim, nunca aconteceu. E é uma das perguntas que eu mais recebo, que é: as pessoas não vão aí, não roubam as coisas? Porque a gente vê vídeos de Airbnb que o Airbnb tem meia dúzia de coisas e roubam. Tipo, roubam um talher, roubam umas coisas assim, sabe? Papel higiênico, detergente, sabe? E aqui nunca roubaram nem as coisas mais especiais, quanto menos detergente e papel higiênico. A minha teoria é de que quem vem aqui é realmente muito fã de Harry Potter, percebe o amor colocado em cada detalhe, respeita e daí jamais faria isso. Até porque pelo Airbnb tu coloca a tua identidade, né, teu RG, informações sobre ti. Eu faço check-in e faço check-out também presencialmente, então a pessoa ali, né, quer me ver, me entregar a chave, levar uma coisa na mochila na cara dura, assim, né? Enfim, felizmente nunca aconteceu e essa é a curiosidade número 5. A curiosidade número 6, ainda a ver com esse assunto, é que o Refúgio Tribruxo nunca ficou pronto. Como eu falei aqui, daqui a pouco a gente vai completar 7 anos desta hospedagem, né? E nunca ficou pronto. O que significa isso? Significa que sempre está acontecendo coisa aqui dentro, sempre tem objetos novos chegando, sempre tem reformas novas sendo feitas, sempre tem ideias borbulhando que eu tô louca pra colocar em prática, né? Então, se tu for olhar o Airbnb em 2019, ele vai estar absolutamente diferente do que é hoje, mas ele vai estar ainda muito diferente de 2020. 2021 vai estar muito diferente de 2022 e assim vai até 2026, porque todo ano eu tô fazendo reforma, coisa nova por aqui e trazendo mais itens que eu acho que vão agregar, né, pra essa hospedagem. Mais livros, mais objetos, mais DIYs, enfim. Claro que cada vez está um pouco mais perto de estar pronto, mas eu tenho plena ciência de que nunca estará pronto de verdade, porque eu vou sempre estar inventando moda. Não está pronto e nunca estará pronto. A 7ª curiosidade do Refúgio Tribruxo é que somos os preferidos dos hóspedes na plataforma do Airbnb. Além de ser os preferidos dos hóspedes, que é um selinho, né, que os hóspedes vão avaliando, enfim, a gente recebe esse selo se merecer, né? Eu também sou super host, ou super anfitriã em português, há 6 anos, desde que esse Airbnb abriu. Nunca perdi o título. E também tô entre as hospedagens que são as 10% ali da plataforma favoritas de todas, né? O que é muito legal. Porque eu acho que se tu cria uma empresa, não faz nem sentido tu fazer uma empresa sobre algo que tu não ame, sobre algo que tu não se empolgue fazendo, né? Então, com certeza, o Airbnb, ele é muito importante pra mim, é uma parte enorme da minha vida, e eu me esforço muito mesmo para que isso seja feito da melhor forma possível. O que vai nos levar à próxima curiosidade, que é que eu faço tudo sozinha aqui. Tem pessoas que têm equipe de limpeza, que são mais pessoas, né? Uma família envolvida no Airbnb, enfim. Aqui sou só eu. O máximo que eu tenho de auxílio, às vezes, é tipo assim, eu tenho muito pouco tempo e isso aí é uma família de 6 pessoas. Eu chamo meu namorado lá, Fulvito, vem aqui me ajudar, por favor. Aí ele vem, varre o pátio, varre o chão enquanto eu faço outras coisas. Desce ou sobe itens, isso é bem comum. Mas assim, no geral, tudo faço eu sozinha. É aquela brincadeira meio brega do eu presa, né? Ao invés de empresa. Eu que faço a limpeza, eu que faço check-in, eu que faço check-out, eu que respondo as mensagens, eu que crio conteúdo no Instagram pra poder divulgar. Eu que crio conteúdo agora aqui também no YouTube para poder divulgar. Eu faço a parte financeira, que por sinal eu sou terrível. Eu também sou a arquiteta disso tudo aqui, né? A decoradora. Também sou a jardineira, porque a gente tem um pátio bem grande, eu tenho que sempre manter direitinho. Sou a pintora, sou a pedreira, assim, eu sou tudo deste lugar. Dificilmente eu tenho que pedir ajuda para alguma coisa, talvez porque eu seja um pouco orgulhosa também, e também porque eu tenho mania de tentar fazer tudo eu para não ter que investir dinheiro nisso, o que talvez me deixe meio sobrecarregada, mas é isso aí, somos uma eu presa e só eu estou envolvida neste Airbnb aqui. Então vamos para a próxima curiosidade, que tem a ver lá com as curiosidades do início, na verdade, que é que apesar de eu ter começado sem um tostão furado para fazer isso aqui,
eu tive este privilégio de já ter uma casa. Que isso, obviamente, se não fosse possível, com certeza não teria este Airbnb. Então, assim, tudo que tem aqui dentro, eu tive que dar um jeito de adquirir, de reformar, de pintar, de limpar, etc. Mas a casa, ela é o objeto principal, né? E se eu não tivesse essa casa, com certeza não teria dado certo, porque ainda ter que investir no aluguel, assim, jamais, tá? E essa casa é uma casa da minha família, era uma casa do meu avô, que já é falecido. Agradeço a ele todos os dias por ele ter sido quem ele foi. O meu avô, para vocês terem noção, ele foi criado no Pão dos Pobres aqui em Porto Alegre, que é tipo um orfanato. Ele tinha a mãe dele viva, tinha contato com a mãe dele, mas a mãe dele já tinha vários filhos e não tinha como criar, ele foi para lá. Então ele cresceu uma criança bem simples. Assim que ele pôde, ele começou a entregar jornal, trabalhar com isso, ele guardava o dinheiro assim do bondinho e tal, do transporte para entregar o jornal e fazia tudo a pé. E assim ele foi uma pessoa que economizava sempre ao extremo e era uma pessoa, ao contrário de mim, super responsável financeiramente. Tá aí uma coisa que eu não puxei do meu avô, infelizmente. Então, assim, depois que ele começou a crescer, ele foi trabalhar num banco, ele conseguiu um emprego lá e começou a ganhar bem. Então, todo o dinheiro que ele recebia, ele usava uma parte e a outra parte ele investia em imóveis. Essa casa aqui, ela já foi salão de festas, ela já foi moradia e ela já foi restaurante. E depois de ter sido tudo isso, essa casa ficou fechada por 10 anos. E meu avô já era um senhor bem velhinho, de 90 e poucos anos, então ele já não se envolvia mais nessas coisas. Aí eu pedi permissão pro meu pai pra a gente conversar, né, com meu avô e poder usar essa casa. Tive a permissão. E entrei aqui e comecei a reformar tudo, porque ela tava num estado, assim, deplorável. Então, assim, realmente, não tinha um tostão furado, mas eu tinha um item que era essencial pra tudo isso, que não é meu, né? As pessoas me perguntam, tu comprou essa casa? Não, jamais, eu teria condições de comprar uma casa. Essa casa é emprestada, é uma casa da minha família, que era do meu avô, hoje em dia é do meu pai, e ele me empresta. Se por um lado eu tô tendo essa oportunidade, por outro lado eu tô cuidando dessa casa assim como se fosse um parente meu, porque assim, ó, eu amo demais esse lugar. E a última curiosidade aqui é que nem tudo são flores. Nós passamos por 2 momentos terríveis aqui. Um que foi a pandemia, em 2020, e outro que foi a enchente, em 2024, né? Aqui em Porto Alegre aconteceu a enchente, e sim, ela chegou aqui, na minha rua. Então, na pandemia eu tinha inaugurado 4 meses esta hospedagem, tive que fechar. Obviamente foi horrível, foi o pior ano da minha vida, mas também teve coisas boas, que é que eu estava aqui, se eu tivesse no apartamento da minha mãe, que era bem pequenininho, teria sido horrível. Aqui eu tinha uma casa grande, com um pátio, inclusive minha mãe veio pra cá também pra ficar com a gente, com os gatos, tudo. Então, assim, foi bem mais fácil atravessar este momento difícil presa em casa, numa casa grande e legal e com natureza. E eu também pude aproveitar a minha própria hospedagem, né? Porque por vários meses eu acabei morando aqui. A minha mãe morava lá em cima e eu morava aqui embaixo com meu namorado. Então eu pude aproveitar o meu próprio espaço. E além disso, também fiz o canal dos tutoriais mágicos da Bruxa Filomena, usando o espaço como cenário, né, que ficou perfeito. E também aproveitei esse tempo para ir fazendo o que eu podia para melhorar a hospedagem, né. Então eu fiz reforma, fiz um monte de DIY novo, fiz tudo que eu podia para atravessar esse período da melhor forma possível. E em 2024 tivemos a enchente em todo o Rio Grande do Sul praticamente, e aqui em Porto Alegre também, e aqui na minha rua também. Por, assim, uma sorte, a água não entrou aqui. Isso se dá porque a enchente chegou aqui, assim, na finaleira, e porque essa casa tem 3 degraus acima do nível da rua. São degraus grandinhos que impediram, porque a água ficou no primeiro degrau. Então, assim, foi caos, pânico e desespero, né? Mas a água não entrou. A gente teve que evacuar, teve que levantar todos os móveis, porque tava vindo, né? A casa ficou com muita umidade, a gente teve que fazer reforma depois, né? Porque tava tudo meio cagado. Mas a água não entrou, eu não perdi absolutamente nada de bens materiais. E assim, no fim, dentro do possível horroroso que foi, a gente teve sorte, né? Porque podia ter sido infinitamente pior. O que a gente sofreu mais foi nessa questão da umidade, que realmente foi bem complicada. Na evacuação, que foi traumática, né? Na questão de levantar todos os móveis, que também foi uma coisa feita assim com pressa. Eu ainda fui precavida e fiz antes das pessoas normais. E também que eu tive que fechar a casa, né, gente? Eu tinha várias reservas que foram canceladas, eu não recebi nenhum dinheiro por isso,
porque as pessoas não podiam vir até aqui, então elas recorreram com o Airbnb, com o direito delas, e não reclama disso, né? Mas eu não pude receber os hóspedes. Isso se deu durante o tempo da enchente, né? Que a água estava chegando em Porto Alegre, não estava nem aqui ainda, mas eu não podia receber hóspedes porque eles não podiam se locomover até aqui, né? Eram pessoas que não conseguiam chegar pelo aeroporto, não conseguiam chegar pela rodoviária, vinham de outros lugares e não tinham como. Aí depois a água chegou até aqui, né? Ficou uns dias naquela função, uns 10 dias, né? Da enchente da água aqui, que também esses dias eu não pude receber ninguém por motivos óbvios. Até porque o sofá estava empilhado numa mesa, etc, né? Depois teve o tempo da reforma, que a gente reformou o teto e tudo aqui, porque realmente ficou uma situação meio nojenta. A limpeza que eu fiz porque realmente ficou tudo muito úmido, vocês não têm noção. E não tinha, assim, uma vibe feliz pra ninguém fazer nada de legal. As pessoas estavam tristes, com razão, né? Muita desgraça, muita notícia horrível. Então as coisas de lazer acabaram sendo escanteadas. E 2024 foi um péssimo ano aqui para Airbnb, assim como 2020. Mas o quê? Sobrevivemos. E aqui estamos para mais hospedagens e mais este vídeo do Refúgio Tribruxo, contando essas curiosidades e da trajetória que tivemos por aqui. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. Vamos conversar aqui nos comentários o que vocês quiserem comentar por aqui. Qualquer pergunta, deixem aqui também. Muito obrigada por estarem em mais um vídeo aqui comigo e Nox!